eu tenho um assunto muito sério para discutir com vocês, que é a importância de um voto consciente. Como vocês sabem, estamos passando por um período eleitoral, e enquanto cidadãos, nós temos o direito de eleger de maneira democrática quem ocupará os cargos dos poderes executivo e legislativo da nossa cidade. Mas para nós, estudantes da rede federal, a coisa não para por aí. Esse período eleitoral também servirá para elegermos quem irá administrar nosso IFE nos âmbitos municipal e estadual. Eu estou me referindo, é claro, aos cargos de diretor-geral e de reitor. Ah, mas qual é a diferença entre diretor e reitor? O diretor é um cargo específico de cada campus do IFE. Suas ações e atribuições devem ser voltadas para o campus que o elegeu. Em Itapetininga, nosso atual diretor é o Ragnar. O reitor, por sua vez, administra uma rede de institutos federais. No estado de São Paulo, há apenas uma rede com cerca de 40 unidades. Em outros estados, o número de redes chega a ser maior, cada uma com sua reitoria. O nosso reitor atual é o Silmário. Em termos de atribuições, podemos dizer que os cargos possuem diversos aspectos parecidos. Ambos cumprem, de maneira simultânea, mandatos de 4 anos, em que devem trabalhar junto às diretorias e coordenadorias, organizar e aprovar documentos institucionais e representar as instituições junto a órgãos externos ao IFE. No entanto, como mencionado anteriormente, atuam em âmbitos diferentes. É função do reitor representar toda a rede do Instituto Federal de São Paulo e trabalhar junto às pró-reitorias, enquanto o diretor deve representar o seu próprio campus e trabalhar junto às diretorias adjuntas. Por que eu deveria me importar com isso? Tanto o reitor quanto o diretor-geral são importantes figuras políticas para o Instituto Federal, e a atuação deles pode influenciar a sua experiência dentro da instituição. Isso é porque todas as decisões de grande impacto a nível estadual e municipal, respectivamente, passam por eles. Por exemplo, segundo o levantamento do Grêmio Estudantil, estão entre as mais frequentes demandas dos estudantes a expansão e reforma da quadra poliesportiva e a construção de um restaurante estudantil e de espaços para produção artística. Além disso, são necessários recursos para fomentar as ações de ensino, pesquisa e extensão, como por exemplo as bolsas que alguns alunos recebem. É poder e dever da nossa diretoria acatar essas demandas e explorar os meios possíveis de obtenção de verba para que tudo isso possa funcionar. Cabe também ao reitor a negociação para a obtenção de verba, porém para ações que abrangem toda a rede do IFSP, como é o caso dos GIFs, mostras de projetos como o Conemac e demais eventos de ciência, arte e cultura, como o Festival Corpo e Arte. Esses recursos geralmente são obtidos através de parcerias com parlamentares federais ou governos municipais e estaduais. Mas conseguir verba não é só o que eles fazem não. Também é poder e dever de ambos representar o IFE legalmente para assegurar direitos essenciais para um ambiente digno aos servidores e aos discentes. Em Itapetininga, a diretoria do nosso campus firmou parcerias com a prefeitura local para que nós, estudantes, tenhamos alimentação e transporte gratuitos. Já para os servidores, prestaram apoio suspendendo as atividades do campus e o calendário acadêmico durante o período de greve desse ano. Já a reitoria esteve do lado da causa estudantil no recente imbróglio do Provão Paulista, enviando ofício que afirmava a disponibilidade dos campi como locais de aplicação de prova para os seus estudantes, infelizmente sem uma resposta da Secretaria de Educação do Estado. Por falar em causa estudantil, esse ano também teremos eleições para novos representantes do Grêmio Estudantil, que é a organização responsável por representar os interesses dos discentes, garantindo que a nossa voz seja ouvida para um melhor desenvolvimento da nossa escola. Ações do Grêmio incluem acatar relatos de dificuldades enfrentadas por estudantes no ambiente escolar e lutar para torná-lo melhor, e promover eventos e excursões que os estimulem científica e culturalmente. É crucial que haja sempre representantes do Grêmio no IFE. A atual chapa serviu, acima de tudo, para inaugurar a reconstrução dessa instituição que havia se dissolvido uns anos atrás, coisa que não pode acontecer novamente. No decorrer dos próximos meses, será nomeada uma comissão eleitoral que cuidará dos detalhes da eleição deste ano. Então fiquem todos ligados às próximas notícias do Grêmio, hein? Mas e o tal do voto consciente? Em meio a tantas eleições para tantos cargos diferentes, a análise crítica e seriedade na hora de votar são essenciais. Felizmente, estamos inseridos em uma instituição democrática, onde podemos analisar os planos de gestão de cada candidato e votar naquele cujo plano mais se alinha com os nossos ideais de um desenvolvimento da instituição que seja benéfico para todos. Alguns de vocês devem estar pensando que é assim que a coisa sempre acontece na prática e que tudo isso até agora foi muito óbvio. Mas infelizmente não é incomum escutar ou ler comentários, feitos principalmente por estudantes, dizendo que vão votar em qualquer pessoa porque todos são a mesma coisa. Essa afirmação está mais errada do que certa. Não me entendam mal,
não está completamente errada. Até porque a pessoa que se candidata para um cargo desses deve ser uma pessoa solícita, crítica e bem articulada, com aptidão para discursar e negociar com figuras políticas. Sendo assim, é normal que as pessoas esperem que todos devam se portar de uma mesma maneira. Contudo, devemos entender que cada candidato possui uma origem e características, desempenhou uma função específica na instituição até aqui e priorizou em seu plano de gestão ações diferentes. Embora tenham objetivos em comum, são pessoas distintas com propostas distintas. Além disso, é preciso entender que um diretor, um reitor ou um presidente do Grêmio é um representante de um grupo de pessoas. Isso não significa que ele vai mandar em nós estudantes, mas sim vai ouvir a nossa voz e tentar tornar o IF um ambiente próprio para o convívio, para o aprendizado, para a ciência e para a cultura. Por isso, investigue as necessidades do seu campus, converse com os candidatos se for possível e tome o seu tempo para analisar as propostas que mais lhe interessam. Desse modo, você contribui de maneira ativa e consciente para o seu campus, para a democracia e para você mesmo. Sintam-se à vontade para deixar aqui nos comentários sugestões de como o Grêmio pode sanar suas dúvidas ou auxiliar os estudantes durante esse período eleitoral, ou podem mandar mensagem direta para a gente aqui no Instagram ou no nosso e-mail. Até a próxima e lembre-se, vote de maneira consciente.